Recebi uma mensagem clara dos anjos que acabou sendo precisa. Enquanto eu esperava para entrar no scanner, algo aconteceu comigo como eu nunca tinha experimentado antes ou depois. Tive a sensação de uma luz brilhante me engolfar, como se estivesse recebendo a visita de um ser não terreno. Tive uma sensação de luz dourada ao meu redor e uma sensação de estar rodeado por um rebanho de anjos dourados. Fique comigo neste ponto e abra sua mente para a possibilidade de que isso possa acontecer. Eu nunca tinha experimentado tal coisa e meu próprio sistema de crença estava sendo ampliado neste ponto. Na época, ouvi uma voz clara em minha cabeça, que parecia a voz da minha intuição. A voz me disse claramente que eu não deveria me preocupar e que estava sendo cuidada. Não havia necessidade de se preocupar, pois eu faria essa aventura inteira. A voz clara e reconfortante me disse que eu faria 3 exames. O primeiro voltaria com um resultado terrível e eu não deveria me preocupar com isso. A segunda varredura seria melhor e mostraria melhorias. A terceira varredura que eu faria seria clara e eu escreveria um livro sobre isso que ajudaria a inspirar pessoas ao redor do mundo. Eu estava tendo essa linha de história porque tenho uma grande plataforma e escreveria sobre ela um dia, assim como estou fazendo agora. Essa parte da história como uma visitação divina ou como uma orientação clara sobre o que aconteceria comigo. Não tenho nenhum modelo ou palavras para descrever realmente como me senti. Pareceu-me que fui visitada por anjos dourados. Eles estavam aqui para me informar que estava a ser cuidada e que sobreviveria a esta experiência. A partir desse momento, me senti forte, corajosa e cheio de esperança sobre o que iria se desenrolar nesta jornada extrema que estava enfrentando. Todo o medo havia deixado meu corpo. Eu não conseguia acessar os sentimentos de medo daquele ponto em diante. Essa é uma característica comum das experiências de EQM que descobri desde então. Não ter medo significa que a vida é vivida de forma diferente. Isso me permite viver de uma maneira que é emocionante, cheia de aventura e sentindo as maravilhas como me sentia quando era criança. Resultados da varredura. Tivemos que esperar um pouco para obter os resultados da varredura da ressonância magnética. Achei que esperar pelos resultados era bom. Agora que meus visitantes dourados me disseram qual seria o resultado. Lembro-me que não me senti nervosa ou preocupada durante esse período por 2 motivos. Primeiro, senti que estava sendo cuidada por uma força superior e que seria o melhor. Em segundo lugar, não tive medo de morrer. O conceito de morrer não me preocupava. E se eu fosse morrer, tudo bem. Portanto, o único resultado que enfrentei foi que viveria na Terra ou continuaria intacta como meu espírito e realmente me sentiria bem com qualquer um dos caminhos. Muitos amigos vieram me ver. Muitos compraram guitarras, tapetes para fazer uma área de relaxamento e almofadas confortáveis. Tive tantos visitantes que tivemos que estabelecer um cronograma de quem viria e quando, para que o local não ficasse superlotado.
O ambiente era tão bom na sala que até a equipe de enfermagem entrava sorrindo e perguntando se íamos fazer uma festa. Eu disse que sim. As pessoas ao meu redor diziam que eu estava levando a situação bem e parecia muito positiva para alguém nessa situação. Eu sabia que ficaria bem e prosperaria porque os anjos me disseram isso, mas não esperava que outros tivessem o mesmo nível de otimismo ou acreditassem na minha história de uma visita de anjos me dizendo que tudo ia ficar bem. O dia que morri e deixei o meu corpo. Era uma manhã de quinta-feira por volta das 8 horas. Eu estava deitada na minha cama e meu quarto estava vazio, o que era incomum. Eu estava meditando de olhos fechados, sentada e ereto na cama. Senti uma sensação estranha em volta do topo da minha cabeça. Eu senti como se meu espírito estivesse saindo do meu corpo. Tive a sensação de que um redemoinho cinza e de energia estava ganhando impulso no topo da minha cabeça e sendo sugada em direção ao céu. Foi uma sensação como nunca experimentei antes. Eu me perguntei se meu espírito estava tentando deixar meu corpo. Eu testei musculosamente a resposta e foi um claro sim. Nesse ponto, senti que iria passar para o próximo reino. Pareceu um momento crucial em minha vida. Comecei a respirar mais profundamente e a rever os destaques da minha vida. Eu tinha vivido uma vida bem intencionada. Havia cometido erros, havia erros que eu retificaria se tivesse meu tempo novamente. E havia um amor profundo pelas pessoas que eu amava. Então, surgiu um sentimento de que eu tinha que parar, a mim mesmo, meu espírito, de deixar o meu corpo. Saí da cama e fui direto para o posto de enfermagem. Era de manhã cedo e eu estava sozinha no meu quarto. Era incomum ficar sozinha, pois sempre recebia visitas. Enquanto eu ia para o posto das enfermeiras, fora do meu quarto na enfermaria, as enfermeiras estavam reunidas para sua reunião diária. Elas estavam conversando através dos arquivos dos pacientes e planejando o dia seguinte. Corri até elas e interrompi o encontro. Por favor, eu preciso falar com você, é urgente. E aí, Suzy? Disse a minha enfermeira favorita. Então eu disse, acho que vou morrer. Por favor, fique de olho em mim hoje. Eu vou morrer logo. Eu posso sentir isso. Você não vai morrer, Suzy. Cuidaremos de você e ficaremos de olho em você para ter certeza que está bem. Não se preocupe. Estaremos com você muito em breve, disse a gentil enfermeira. O problema é que eu sabia que morreria a qualquer momento. As enfermeiras nessas enfermarias de oncologia são os melhores seres humanos. É difícil lidar com pacientes com câncer. Eles estão cuidando de pessoas que estão perdendo a vontade de viver, muitas vezes vomitando em episódios severos, perdendo o controle de ambas as extremidades do corpo devido à severidade do tratamento quimioterápico. Ter um paciente morrendo na enfermaria era uma ocorrência regular. Tenho muita admiração e respeito por essas pessoas incríveis que fazem isso como sua vocação. Eles mantêm um sorriso e uma personalidade alegre quando todos ao seu redor estão sofrendo e passando por imensos desafios.
As enfermeiras vieram até mim no meu quarto. Eles fizeram um teste de temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e tiraram sangue. Este era um procedimento regular durante o dia e a noite em intervalos de tempo. Quando voltei para a cama, me senti um pouco mais fundamentada, mas meu espírito estava me puxando e ainda tentando deixar meu corpo. Quando me sentei ereto na cama, senti um nó, e foi como se meu espírito estivesse saindo do meu corpo, em um funil, direto para cima, indo em direção onde eu imagino que seja o paraíso. O que aconteceu quando eu morri? Houve um período de tempo, não sei quanto tempo, em que eu estava fora do meu corpo e fora da minha mente, e voando alto. Deixei a bolsa de ossos, que é a minha carne e meu corpo, e me tornei espírito, como um fiapo de energia gasosa. Foi como me senti. É um sentimento semelhante a quando as pessoas falam sobre entrar no fluxo. Criativamente e experimentando essa sensação de perder a noção do tempo e do espaço. A próxima etapa foi minha jornada ao redor do universo, na forma de espírito. Esta foi a parte que parece um filme de Hollywood. Quando você morre, quando morri nesta vida e meu espírito me deixou, meu corpo ficou imóvel como uma concha. Tornei-me um com todas as estrelas ao meu redor. Enquanto viajava para fora do meu corpo, senti uma sensação de unidade com tudo. Era como voar pelo cosmos, vendo a forma que existe na vida. Tudo é feito de energia e está tudo conectado. Pude ver isso claramente no voo para fora do meu corpo. Não sei quanto tempo estive fora. O tempo não era algo que eu pudesse avaliar. Eu vi como o universo é quando você não tem um corpo. É como estar no espaço sideral, com a sensação de tudo e com a sensação de amor imenso. Eu imaginei que ser um anjo era assim. Mais tarde eu descobriria. Neste espaço do outro lado, não há tempo. Aprendi que tudo está acontecendo simultaneamente e que o tempo é algo que de alguma forma inventamos. Lembro-me claramente que tive a escolha de voltar para o meu corpo. Me perguntaram se eu quero ficar fora do meu corpo e fora da minha mente, ou voltar para o meu corpo. Lembro-me de pedir para voltar ao meu corpo, enquanto estava fora dele. Senti que tinha mais o que fazer aqui. Meu filho ainda era jovem e ainda precisaria da minha mão moderadora. Eu sabia que tinha mais trabalho a fazer nesta vida e neste corpo. Eu sabia que poderia voltar, e isso foi reconfortante enquanto isso estava acontecendo. Parecia que eu tinha sumido por pouco tempo. No entanto, tantas coisas aconteceram nesse período. O aspecto que me lembro mais vividamente sobre deixar meu corpo e ser mostrado ao redor do universo é que eu pude ver como este universo é baseado em energia, onde tudo está conectado entre si. Eu já conhecia essa teoria porque havia escrito um livro sobre energia na vida alguns anos antes em meu livro de Instruções para a Felicidade e o Sucesso. Eu tinha lido a ciência e a sabedoria ancestral sobre a natureza do universo e entendi que era baseado na energia. Eu tinha lido muita literatura sobre física quântica e mecânica quântica,
quando estava pesquisando para escrever meu livro sobre energia. Eu conhecia as teorias e a compreensão moderna da consciência e da interconexão, mas nesta jornada para fora do meu corpo, eu experimentei como é olhando de cima para baixo. Pude ver isso com os meus próprios olhos e entendi que somos seres de energia, emanando frequência e vibrando por todo lugar. Uma mudança em uma parte do cosmos tem um efeito em todo o sistema. Eu vi como isso funciona. Eu sei que isso é difícil de compreender e entender. Estou relatando o que realmente aconteceu comigo e um evento que permanecerá comigo por toda esta vida. Deslizar através do véu da vida assim e depois voltar para o corpo é um deleite raro e espetacular. Fui corajosa e não tive medo disso. Tenho fé que todos nós somos cuidados e que existe vida após a morte de uma forma diferente. Eu me sinto abençoada por esse evento ter acontecido e pude vivenciar todas essas histórias de EQM. Aqui eu estava sendo mostrada como o outro lado se parece, e realmente experimentando isso ao ser capaz de retornar como um ser humano em pleno funcionamento. Lembro-me de ser perguntada especificamente se eu queria voltar para o meu corpo, e sabia que esse era um ponto de escolha. Se eu dissesse sim, seria reconectada com o meu corpo e começaria a vida novamente. Se eu dissesse não neste ponto, não haveria mais volta, e eu estaria perdida para sempre e não haveria retorno. Eu fiz a minha escolha. Foi fácil. Eu tinha um filho pequeno que ainda precisava de mim na vida dele. Ele era muito jovem para perder sua mãe. Eu sabia que se voltasse ao meu corpo, poderia ser curada. Foi como os anjos me disseram. Eu poderia fazer uma varredura clara e voltar ao meu corpo realinhada e sem a doença. Isso realmente foi o que aconteceu. Quando voltei para o meu corpo, foi como um rush e voltei para a estrutura que é o meu corpo. Quando abri os olhos novamente e me dei conta, me senti bem diferente. As coisas pareciam diferentes. Minha vida parecia diferente. Meus sentimentos pareciam diferentes e mais claros. A coisa mais notável que senti ao voltar foi que eu não tinha medo. Não conseguia acessar a emoção do medo, mesmo quando tentei. Era como se o programa do medo tivesse sido erradicado. Eu estava literalmente sem medo. Eu me senti corajosa e forte mentalmente. Eu me senti mais sábio e mais grato por tudo. Achei então que não deveria falar sobre este evento muito amplamente, pois as pessoas pensariam que eu tinha enlouquecido, mais do que já estava agindo. Não contei a muita gente o que tinha acontecido. Contei ao meu melhor amigo e ao meu amigo Gaver em Londres o que havia acontecido. Gaver me lembrou da conversa que tivemos enquanto eu estava no hospital, e eu estava descrevendo a ele como era o céu. É difícil dizer às pessoas que você morreu e voltou. Há descrenças e nenhuma resposta fácil de dar se alguém disser isso. Eu não queria contar para a equipe de enfermagem sobre isso, pois estava tentando o meu melhor para agir de forma saudável e sensata para que eu pudesse sair deste lugar. Voltei sem medo e coragem total, instalado como uma nova peça de software atualizado. Tive a sensação de que o meu próprio software de operação mental havia recebido uma grande atualização naquela experiência de sair e voltar. A vida nunca mais seria a mesma, porque de repente comecei a ver o mundo de forma diferente. Senti mais compaixão por outras pessoas, lento para culpar porque os outros ao meu redor estavam simplesmente trabalhando com o que eles tinham que trabalhar em termos de crença, programas e experiências.
Eu tive que entender neste voo fora do meu corpo como as intenções são importantes. Eu vi em primeira mão, fora do meu corpo, que quando você pensa um pensamento, estabelece uma intenção, faz uma meta. Toda a pequena matéria do universo se junta para fazer isso acontecer. Um exemplo disso é que quando estabeleci a intenção de voltar ao meu corpo, eu defini a intenção e então um flash eu estava de volta ao meu corpo. Tive esse muito consolo sabendo que a volta para o meu corpo eu havia chegado configurada de forma a me curar completamente. Sair do meu corpo e voltar foi a cura de que eu precisava para criar este resultado milagroso que nem mesmo os médicos conseguiram entender. Essa saída e reentrada provariam que a história do anjo dourado estava correta. Eu me curaria completamente de um tumor cerebral avançado. Eu sabia que tinha mais coisas a fazer nesta vida. Amava muito meu filho pequeno e queria vê-lo crescer e abrir seu caminho no mundo. Eu também sabia que se eu voltasse para o meu corpo, a história do anjo se tornaria a minha verdadeira criação de realidade. Eu precisava ser destemida para o próximo estágio para passar por todas as coisas que aconteceriam a seguir. Talvez tenhamos mais escolhas sobre quando morremos do que podemos imaginar. Lembro-me da minha mãe quando ela estava prestes a deixar seu corpo. Ela estava na casa dos 80 e muito doente. Estava prestes a partir e então foi informada que sua neta Jo voltaria da Itália alguns dias depois. Ela aguentou esses poucos dias para que Jo voltasse e depois passou em paz depois de poder ver a neta uma última vez. Lembro-me de perceber no leito de morte de minha mãe que ela escolheu ficar um pouco mais e adiar o dia da morte para que pudesse ver sua família uma última vez. Assim que decidi ficar com esta vida, soube que seria curada. Eu estava absolutamente certa disso. Eu sabia que não precisava mais de exames, injeções ou comprimidos. Eu sabia que estava voltando curada.